violência e é padre também. Uma denúncia revoltante, que pode ser mais um caso de pedofilia dentro da Igreja Católica. Após 17 anos, hoje um homem, ele resolveu expor a história sobre os abusos que sofria dentro da igreja quando ele era criança. São os traumas que ficam. E essa criança, mais dia, menos dia, ele se transformando num homem, ele tem que expor, ele tem que contar o que ele passou quando criança. Veja aí. Ele começou com carinhos um pouco mais invasivos, né? Até que uma fase começou a pegar, né, nos meus órgãos genitais, a me beijar. Relatos chocantes de um homem feito que trazem à tona o sofrimento de criança. Um segredo guardado pelo medo e pela vergonha durante 17 anos. Eu era coroinha na paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Rio Branco do Sul. Minha mãe ia muito, né, à igreja, eu acompanhava, né, e me tornei coroinha. E ali nos bastidores, na sacristia ou na casa paroquial, que muitas vezes chegava antes, sozinho, né? E nessa fase, a minha mãe enfrentava uma doença, né, um câncer, e veio a falecer em abril de 2012. Com 11 anos de idade, Rui sofreu o primeiro abuso na sacristia da igreja de Rio Branco do Sul, na Grande Curitiba, lugar onde o padre atuava na época do crime. Aos poucos, os abusos foram se tornando mais frequentes e ousados. Um dia, após o enterro dela, foi a primeira vez que o ato foi extremamente invasivo, assim, né? Passou de um simples carinho, de um beijo, né? Foi a primeira vez que ele me levou para o quarto dele, né? Essa situação dele me levar para o quarto se repetiu por mais uma vez naquele ano, ainda antes dele deixar a paróquia para ir para outra comunidade. Para a cabeça da criança de 11 anos, um enorme conflito. Como o padre que sempre aconselhava a família era o mesmo que cometia abusos? Eu não sabia direito o que pensar, porque tinha um sentimento de vergonha, de medo que as pessoas descobrissem e até de culpa, né? De me sentir extremamente culpado pelo que aconteceu, né? Não entender que eu era uma criança e que eu não tinha responsabilidade alguma sobre o ato. Durante todo esse tempo de silêncio, os abusos causaram sérias complicações na vida de Rui. Sempre, né, nas relações em que eu tive, de alguma forma isso me assombrava, né? Especialmente na hora da relação sexual. Agora eu sinto que desse medo, desse trauma, eu consegui me libertar. Rui só conseguiu se livrar do trauma depois de passar por um longo tratamento psicológico. No desabafo emocionado feito na internet, Rui admite que demorou para entender que foi vítima de abuso e não culpado por eles. Durante todo esse tempo, foi um fato que eu não consegui esquecer, que sempre me assombrou, né? Eu não consegui falar dele com ninguém por quase todo esse período, até que na terapia com a psicóloga eu consegui me abrir, que eu consegui falar sobre o tema e passar a refletir melhor sobre aquilo, aceitar que eu nunca tive culpa, aceitar que aconteceu, precisava de uma solução, né? Precisava ser levado ao conhecimento de alguém para que se fizesse justiça. E a única forma de interromper, se ainda acontecesse, seria realizar a denúncia. Atualmente, era nesta igreja que fica em Colombo, na Grande Curitiba, que o religioso fazia suas celebrações.
Isso até ser afastado pela Arquidiocese de Curitiba de suas atividades, pelo menos até o término das investigações. E depois da publicação de Rui nas redes sociais, veio a descoberta. Ele pode não ter sido a única vítima dos abusos cometidos pelo padre. Esse era o meu intuito, né? Ao me expor e expor a minha história, era buscar ajudar pessoas que passaram pelo mesmo. E aí um dia após, né, a exposição do fato, eu já tive contato de outras pessoas, né, vítimas desse mesmo padre e de outros dois, né? Um também aqui do Paraná e outro do Mato Grosso do Sul, me veio o relato. A Igreja de Colombo prefere o silêncio. Não tenho permissão sobre isso, para falar e deixar acesso assim. É uma bandeira que eu quero encampar para a minha vida, né? O apoio às vítimas, né, de estupro, de vulnerável, porque não são poucos os casos, são muitos. É que se eu ajudasse uma pessoa a conseguir falar... Se encorajar, né? Exatamente, se encorajar a entender que não precisa ter vergonha, né? Eu já estaria satisfeito. E aqui aproveito também, acho importante dizer isso, que eu decidi expor a minha história pelos meus motivos, mas o Ministério Público, a Justiça, tomam todas as medidas para garantir o sigilo quando a pessoa quer, e tanto que essas pessoas querem o sigilo.